mais a pena você morar de aluguel ou você financiar um imóvel? Sobre isso a gente vai falar no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, sou economista do canal e trouxe aqui de uma forma 100% prática com planilha que eu quero compartilhar junto com vocês o que é necessário para a gente tomar essa decisão. Se é melhor a gente morar de aluguel e investir ou se faz mais sentido a gente financiar um imóvel. Então aqui a gente tá com a planilha, eu quero compartilhar com vocês o resultado que eu fiz. Então vamos à prática. Então o valor do imóvel ali, ele seja de R$500 mil. Então você tem um imóvel de R$500 mil e no geral as entradas que a gente utiliza para dar em um financiamento, elas são ali de R$100 mil, tá? Então, no geral, fiz uma pesquisa aqui com Caixa, Banco do Brasil, alguns bancos, e no geral a gente utiliza 20%. Então, o valor de 20% do imóvel seria R$100 mil, que é o valor que a gente vai utilizar como referência para a gente começar a comprar o nosso imóvel. A gente daria de entrada, deixaria ali no banco e financiaria os R$400 mil restantes, afinal, 500 menos 100 dá 400, beleza? Mas, antes de tudo, eu quero lembrar que ao final dessa explicação, eu tenho algumas ressalvas que eu quero deixar claro que você precisa entender, independente da planilha, independente daqui. Afinal, o que eu costumo dizer para todos os meus alunos, o Excel aceita tudo, a planilha aceita tudo, mas a vida real não. Então fica ligado porque o final tem uma coisa muito importante que você precisa entender. E um ponto muito importante é a taxa de juros do financiamento. Então a gente precisa realmente entender, levar em conta quais são os juros que a gente consegue. Vale lembrar que esse valor aqui é uma coisa muito mutável, até porque depende da Selic. Se a Selic está mais alta, a gente ainda tem juros mais altos de financiamento. Se a Selic está mais baixa, a gente consegue ter juros mais baixos de financiamento. Então, isso é uma coisa mutável ali, a depender do momento da economia. Então, eu decidi fazer uma pesquisa aqui entre diferentes veículos e chegamos aqui em alguns sites. Então, aqui no MySide, que basicamente fez esse estudo da taxa de financiamento imobiliário para maio de 2025, o Bradesco começa a partir de 13,5%, Itaú a partir de 12,19%, Santander 12,15%, Caixa 11,29% e Banco do Brasil 12%. Então, vale lembrar que isso aqui também depende de como ele coloca ali. A taxa varia de relacionamento com o banco, idade, prazo de financiamento e condição especial, aposentado, servidor público, etc. Então, temos algumas variáveis. Aqui a gente precisa de uma média. Não tem como simplesmente a gente chegar e querer botar uma regra para todo mundo, fique bem claro isso. E vocês conseguem ver isso exatamente na prática aqui. Se a gente parar para ver, até dezembro de 2024, pela Caixa, a gente conseguia juros de financiamento de 9, 9,8, 10, 11 ali do Santander. E depois ali, lá para janeiro, a gente teve um aumento, né? Então, note que a gente conseguiu ter um aumento ali, né? Dado o aumento da Selic de fato. Então, essas taxas aumentaram e, mais uma vez, eu ressalto aqui para você que isso depende muito da condição atual de juros. Então, se a gente tirar uma média desses 5 valores, a gente chega na casa ali de 12,29 como a taxa de juros anual do financiamento. Isso equivale a uma taxa de juros mensal de 0,97. Então, aqui na taxa de juros ao mês do financiamento, a gente coloca 0,97%. E quando a gente fala de prazo, geralmente o brasileiro ele quer fazer um financiamento no maior prazo possível, ele estica o máximo maior de tempo para pagar a menor parcela. A gente está falando ali de 35 anos ou o equivalente ali a 420 meses. Então, beleza. Aqui a gente já consegue ver alguns dados que foram imputados, a gente já consegue entender o que é que está sendo pago. Então, note que, em primeiro de tudo, a gente já tem ali que o total de pagamento no geral foi 1.216.000, no qual só de juros foi 816 e a gente amortizou ali o valor de 400 mil. Então, a gente tinha 400 mil para pagar, que era o financiamento da gente, e só de juros foi 416, e isso totaliza 1.216.000. Então, no imóvel que iria valer 500 mil reais, a gente pagou 1.216.000 reais, tá? Note que esse é um valor bem significativo ali para o nosso financiamento. E se a gente arrasta um pouquinho aqui para o lado, a gente consegue ver exatamente como fica. Então, ó, o saldo devedor 400 mil, aí você faz o pagamento, 399, a parcela vai ficar na casa de 4.832, com amortização 952 e os juros 3.880. E isso aí vai reduzindo com um pouco, vai abaixando cada mês, até você ver que isso aqui é uma vida, né? Já desci uma vida inteira e o negócio não acaba. Então, note que as parcelas vão diminuindo aos poucos, é um sistema de amortização constante, famoso saque, financiamento saque. Então, a gente tem parcelas cada vez menores ao longo do tempo, tá? Porque os juros vai reduzindo. Mas, se eu fosse pensar em financiamento, seria esse valor aqui nessas condições. Aí fica a grande pergunta, será que vale mais a pena a gente alugar ou financiar? Que a gente vai responder ali uma pergunta central do tema do vídeo, né? Então, a gente tem essa outra aba daqui de baixo, que é alugar ou financiar. E vamos utilizar aqui a sua quantidade investida, ela seja exatamente o quanto você deixou ali de valor inicial, ou seja, o quanto você colocou naqueles 20% de entrada no imóvel, tá? Então, R$100 mil. E aí, um fato-chave é que a gente precisa decidir o quanto de aporte a gente vai colocar por mês. E aqui eu vou estimar a média das pessoas do canal, algo na casa entre 3 mil e 4 mil reais, então vou colocar 3.750. Não, Pedro, mas não é a minha realidade. Não tem como eu pegar a realidade individual de cada um. A planilha é para isso, para você entender como é que funciona matematicamente a decisão racional para você tomar uma ação. Então, aqui
não tem como eu pegar a individualidade de cada um, porque só você sabe da sua realidade, correto? Beleza. Então, o que a gente pode fazer aqui é que a gente tem 100 mil reais investido, né, que veio exatamente ali daqueles 20%, que é o dinheiro que eu tinha ali para dar de entrada, e 3.750 reais ali de aporte. Note que ele já disse aqui que eu não consigo financiar o meu imóvel. Por quê? Porque a primeira parcela do imóvel é 4.832. Então, com essa situação aqui, eu não consigo, de fato, eu não consigo nem financiar, né? Mas, enfim, vamos aqui terminar. E aí, eu preciso colocar o valor do aluguel. Pedro, como é que eu estimo o valor do aluguel? Isso vai depender muito da cidade que você mora, isso vai depender muito ali da região que você mora, mas, no geral, o que a gente consegue para um valor de aluguel de financiamento é na casa entre 0,5 e 0,6 o valor do aluguel, tá? Do imóvel normal, imóvel residencial numa cidade. Então, na casa 0,5, 0,6. Então, o valor do aluguel aqui, vamos colocar R$ 2.500, que corresponde ali a 0,5 do valor total do imóvel de 500 mil, que foi o que a gente estabeleceu. Então, dito isso, né, o valor do aluguel ali, R$ 2.500, só R$ 250 para você investir. Pedro, por quê? Porque se minha capacidade de aporte todo mês é 3.750, eu vou pagar aluguel, vai estar me sobrando ali R$ 1.250, certo? E vamos ali a rentabilidade por mês dos meus investimentos. Na Selic atual, a gente está falando de 15%. Eu poderia estimar 15% aqui para fazer a rentabilidade dessa conta? Poderia. Mas, Pedro, 15% se perpetuaria aqui no Brasil por muito tempo? Não acredito que não. Então, eu prefiro deixar um valor ali mais baixo, na casa de uns 14%, 13%, é o que eu acho mais sensato. Vamos usar 14% aqui na nossa rentabilidade, que vai ali, ó, 1,1 ao mês, tá? Então, 14% ao ano equivale a 1,1% ao mês. Então, note que depois de passar dos 420 meses, eu teria ali 21 milhões de patrimônio, tá? Então, meus investimentos me tornariam 21 milhões de patrimônio no mesmo período. Só que eu preciso também fazer o reajuste do imóvel ao ano, né? Isso aqui é uma coisa muito importante, porque o imóvel, ele se valoriza, né? Não tem como dizer que o imóvel custa 500 mil e vai ficar parado, né, ao longo do tempo. No geral, o imóvel tende a se valorizar ali de acordo com a inflação. Pode ser para mais, pode ser para menos, já disse, isso varia muito da região que você mora, mas, no geral, o imóvel tende a se valorizar 6%, tá? Então, note que ali eu teria R$ 3.625.000. Então, nesse caso, alugar faz muito mais sentido do que você financiar o imóvel. E note que aqui temos algumas variáveis que são bem sensíveis, que é a taxa de juros dos seus investimentos e o reajuste do imóvel, que isso pode variar bastante. Note que se você tiver um imóvel que valoriza ali 10% ao ano de reajuste, ainda valeria mais a pena você ter um aluguel, você ter alugado. E se fosse 15? Nesse caso aqui, valeria muito mais a pena você financiar do que você alugar o imóvel, tá? Mas vamos trabalhar aqui com um cenário mais conservador e eu vou baixar ainda mais esses investimentos. Vamos trabalhar ali com uma taxa de 11,5% aproximadamente de retorno por ano. Então você vai conseguir, em vez dos 14, você vai conseguir 11,5% por ano de retorno. Então 0,95. Então, ó, eu tenho 0,95 de retorno das minhas aplicações ao mês, que isso equivale a 11,5 ao ano. Isso me dá 12 milhões de patrimônio no final do período. Note que ainda assim é muito mais vantajoso eu alugar do que eu financiar, né? A decisão financeira compensa porque eu tenho 12 milhões de retorno dos investimentos, enquanto se eu fosse ali ter um imóvel seria 3,6 milhões. Outro ponto-chave de você entender também é que aqui, quando você fala em comprar um imóvel, né, de você financiar seu imóvel, você vai ter gastos com certidão, forma, enfim, etc. Cartório. Então, você acaba que tem alguns gastos que a gente nem contabilizou aqui. Então, note que alugar faz muito mais sentido do que financiar, e a decisão está aqui. Mas, como eu disse, isso varia muito também, depende muito do teu reajuste imóvel anual. Como eu disse, a gente aqui nessa situação coloca 10%, financiar faz muito mais sentido. Então, isso aqui varia de lugar para lugar, de região para região. Mas vamos daqui nessa premissa mais conservadora, tá bom? Fica desse jeito. E agora é um ponto-chave que eu quero trazer para vocês. Quando a gente fala de alugar ou financiar, não é apenas uma decisão matemática, como eu disse logo no começo do vídeo. A planilha, o Excel aceita tudo, a vida real não. Aqui a gente toma algumas decisões que elas são mais psicológicas do que de fato financeiro. Então você precisa entender que se a gente tá falando que um sonho seu é ter um imóvel próprio, você quer realmente, é seu sonho ali de vida, ter uma casa própria, nenhuma planilha de Excel, nenhuma conta dessa que eu fizer aqui vai mostrar que aluguel faz mais sentido, que aluguel financeiramente compensa, é melhor para você, porque o teu sonho é ter um imóvel, uma casa própria. Então, partindo disso, acaba que as decisões, elas não são somente financeiras. São decisões que envolvem muitas vezes emoção, necessidades. Então, não é uma decisão somente financeira que você precisa levar em conta. Vai depender do teu cenário de vida, da sua projeção, etc. Se você é um cara solteiro, se você é um cara casado, se você tem filho, se você não tem filho. Então, tudo isso impacta bastante na decisão. E longe
de mim dizer aqui para você que eu sou contra você comprar uma casa, você ter uma casa, ou você alugar, ou você financiar. Longe disso, longe de mim tá afirmando isso aqui, tá? Acredito sim que todo mundo deveria ter um imóvel, tá? Esse aqui é meu ponto-chave. Mas eu também digo que não a qualquer custo. Acho que talvez seja o ponto mais chave quando a gente fala aqui dentro de mercado financeiro e até influencers, pessoas, né, que trabalham com o mercado financeiro. Porque a gente geralmente trabalha com dois extremos, né? Quando você vai falar ali de um corretor de imóveis, enfim, etc., pessoas que trabalham com o mercado de imobiliário mesmo, a pessoa vai dizer, cara, é teu sonho, uma casa própria, tal, tal, tal. E é muito viesado para um lado. Quando a gente fala para o mercado financeiro, você vai falar para um assessor de investimentos, para um consultor, etc., acaba que é muito enviesado por outro lado também. Então fica assim, financeiramente você botar na planilha, não compensa muito mais você alugar do que você ter uma casa, não compensa você mobilizar o seu patrimônio, tal, etc. Acaba que muitas vezes a gente pega opiniões de dois extremos que estão cada um com o seu viés pro seu lado, porque faz mais sentido para si, e acaba que a gente fica num tiroteio, numa bala perdida, e você não sabe o que tomar decisão. Por mais que ainda tenha esse viés do lado do mercado financeiro, eu entendo que não é só isso que funciona, e como eu disse, eu acho muito importante que você tenha um imóvel próprio. Todo mundo, ao meu ver, deveria ter um imóvel próprio, mas não a qualquer custo. Esse aqui talvez seja o maior ponto-chave, esse aqui talvez seja o lado que muita gente não consegue entender. Ter um imóvel é muito importante, é necessário, você ter sua casa própria, você não morar no lugar, é muito importante, mas não é a qualquer custo. Se você, por exemplo, não tem condições, você está apertado, você não tem nenhuma reserva de emergência, você não consegue nem sobreviver no curto prazo, você vai fazer um financiamento com taxa de juros altas, da pior forma possível, você vai lá e compra o imóvel, por exemplo, eu não acho que seja a decisão mais sensata. Nem no curto prazo você consegue sobreviver se vier uma emergência, porque nenhuma reserva de emergência você tem. Agora, por outro lado, se você for financiar um imóvel, isso não vai comprometer o seu patrimônio, você tem ali uma reserva de emergência, você está bem estruturado, você tem uma condição, eu acho realmente que pode fazer muito sentido sim. Note que o problema não é ter um imóvel ou ter um mercado financeiro ali, investimentos, mas é o meio, é o como você passa ao longo do caminho. Esse talvez aqui é o ponto-chave que pouca gente olha, que pouca gente traz isso para você. E aí eu volto a dizer, imagina que você compra um imóvel, que você compra um carro, que você compra um bem e acontece uma emergência. Você está financiando o bem, você vai ter que vender o bem, passar o bem adiante para poder quitar a sua emergência, porque nenhuma reserva de emergência tinha, estava preparado. Então, não é a qualquer custo. Existem momentos que te permitem ir para o lado e ir para o outro. E, olhando para o geral, o mais sensato que eu digo é, tenha um imóvel próprio e também tenha patrimônio no mercado financeiro. É o que eu sempre digo aqui, diversificação é o único almoço grátis que você tem, mas isso depende da situação. Não a qualquer custo, não comprar um imóvel a qualquer custo, não pegar todo o seu dinheiro sem uma reserva de emergência e tal, e alocar no mercado de ações, por exemplo. Tudo tem que ser feito de uma forma equilibrada. Essa aqui é a palavra-chave, é você ter um equilíbrio, porque não é tão simples quanto dizer, vou investir e acabou, ou vou comprar um imóvel e acabou. As decisões, elas passam pelo âmbito emocional, mental, e pelo âmbito financeiro, que não só um nem só outro, é um conjunto dos dois que vai permitir você tomar a melhor decisão para sua vida. E até trazendo para a minha realidade, quando eu saí de casa, primeiro eu fui morar nos Estados Unidos, depois eu fui morar em São Paulo, depois eu voltei aqui para Maceió. Então, note que o grande ponto é que se eu tivesse um imóvel próprio, tal financiado ali talvez, eu não conseguia ter essa flexibilidade de estar em alguns lugares do mundo em situações que me permitiram crescer como pessoa. E seria muito diferente se eu tivesse ali casado com filhos, que teria que estar numa escola, que não teria essa perspectiva de mudança, de, enfim, estar fazendo essa transição de lugares. Então, são circunstâncias. E essas circunstâncias de vida pessoal sua, elas que vão definir o que faz mais sentido para você quando você julga o lado emocional junto com o lado financeiro para tomar a melhor decisão possível. E se eu fosse decidir financiar e investir, que é exatamente o último ponto dessa planilha, como é que seria, como é que ficaria feito? Note que se eu fosse começar a investir também junto com o financiamento lá atrás, se eu peguei todo o meu capital, que era 100 mil, e aloquei no financiamento, minha quantidade investida fica zero. E aí, se eu for usar minha capacidade de aporte, que eu coloquei lá em cima, 13.750, eu não conseguiria nem fazer nada. Por quê? Porque a prestação do financiamento começaria em R$4.800, né? Então eu teria que fazer um ajuste, uma melhora aqui nessa projeção de aporte, essa capacidade de aporte. Então vamos dizer que minha capacidade de aporte seria ali de 5.800 por mês, e ali a prestação do financiamento seria de 4.800, sobraria disponível para investir R$967 por mês. E o que acontece? Eu tenho a rentabilidade dos meus investimentos, como eu disse, a gente pode usar N fatores, 1% seria uma probabilidade interessante, e aí a gente pode usar 1%, vamos usar 0,95, a gente estava usando. Note que meu retorno dos investimentos, ele ficaria na casa de 5 milhões. E aí fica o ponto, seria mais sensato eu financiar e investir ou alugar lá em cima? Note que se eu fosse alugar e investir, eu teria 12 milhões de
de patrimônio. Já que, como é que ficaria? Eu simplesmente pegaria o retorno dos meus investimentos, que daria 5 milhões, e somaria aqui com a valorização do imóvel, que daria ali na casa dos 9 milhões aproximadamente. Então note que nesse caso, financiar e investir não compensaria frente ao aluguel. Agora, se eu tenho os 8 milhões e somo com a valorização do imóvel, eu teria 12 milhões 243 mil, que estaria acima do retorno do só aluguel. Então, nesse caso, 1,1 de rentabilidade ao mês, aí realmente faria sentido eu financiar e investir. Então, eu financiaria e investia, valeria a pena financiar nesse caso, mesmo ali eu deixando 1 milhão, 216 mil na questão do financiamento. Então, quando a gente para ver, é melhor morar de aluguel ou financiar? Depende. Tudo vai depender da taxa dos seus investimentos, da taxa do financiamento, do valor do imóvel, do quanto você consegue aportar, do teu aluguel. Tudo isso depende porque a sua realidade é muito individual, é uma coisa pessoal que simplesmente vai ter variáveis que são exatamente esses campos em amarelo que a gente está preenchendo desde o começo, que vão definir a tua situação específica e para cada situação a gente tem um ponto. E como eu disse, aqui eu estou colocando somente a situação financeira, a situação de planilha mesmo, de números, mas não envolve só isso que você precisa levar em conta. E também quero trazer mais um ponto de atenção aqui. Muitas pessoas vão dizer, mas você não está corrigindo isso aqui pela inflação, pelo IPCA, pelo IGPM. Sim, não estou. Mas lembre que eu estou comparando valores nominais. Eu estou colocando somente valorização do imóvel, estou colocando retorno dos investimentos. Em nenhum dos dois eu estou utilizando ali índices de IPCA ou IGPM. Então aqui eu estou falando somente de valores nominais. Então acaba por trazer somente valores nominais. Daria para eu fazer isso. Mas o ideal mesmo que a gente fosse fazer aqui seria trazer valores atuais e seria também corrigir pela inflação, seria um cenário perfeito também. Então no final do dia a resposta para isso é muito pessoal porque vai depender da taxa do seu financiamento, vai depender da taxa que você consegue com os seus investimentos, vai depender do quanto dinheiro você tem para dar de entrada dentro do imóvel, vai também depender do quanto você paga de aluguel. Então são N variáveis que você precisa simular individualmente o seu caso para saber o que faz mais sentido para você ou não. Mas para dar uma resposta de modo geral para vocês, vale mais a pena alugar ou financiar. Quanto mais baixo você conseguiu o seu financiamento, mais vai valer a pena financiar. E quanto mais você tiver de retorno com a sua carteira, mais vai valer a pena você alugar o imóvel. Então, lembre que esse aqui é o ponto-chave. Se você consegue um financiamento de 7, 8%, muitas vezes vai valer a pena você financiar, porque essa taxa de juros é muito baixa. Agora, se você consegue coisa ali de 1,5%, 1,7% ali por cento na sua carteira, muito provavelmente vai valer a pena você alugar e colocar o dinheiro para investir. É exatamente isso aqui que a gente tem de resposta no vídeo de hoje, de qual faz mais sentido para sua realidade. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você quer ter acesso à planilha, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ter acesso a ela, para você poder baixar e fazer a sua simulação na sua casa. Então vai no link embaixo e garante sua planilha para que você possa também fazer a sua simulação. É isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. É só o começo. Até o próximo vídeo.